Ah, boa tarde a todos e a todas. Eu informo que a sala está lotada e é com muita alegria, com muita honra que eu de hoje, tão longe perto, que é a da Pró-Reitoria de Extensão, neste momento de e a extensão com essa proposta sempre né, transformadora dos locais, as pessoas estão se reinventando essa modalidade de conversas para a gente estar perto. Então, é o projeto Tão Perto, e hoje nós temos a alegria de contar com a Tânia e com a Sara Parlato, com vocês, para elas se apresentarem, e desejo a todos uma ótima conversa, e vamos nos conhecer. Então, boa tarde a todos, uma excelente apresentação. Boas conversas para vocês duas, queridas. Obrigada. Obrigada. Então, eu começo me apresentando. Eu sou Sara Parlata, sou uma pesquisadora italiana que é bolsista da CAPES na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e trabalho no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo na URBI. Estou agora fazendo uma pesquisa sobre melhorias habitacionais em assentamentos precários, praticamente através de simulações computacionais para verificar quais soluções podem ser umas melhorias pelo conforto térmico dessas casas. Agora deixo a palavra para a Tânia Ribas, que é a coordenadora de Brasil Sem Frestas. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. É um prazer eu poder estar aqui, ser convidada, né? É um prazer para a gente também. Eu acho que vai bem de encontro ao que você está fazendo, né? A gente, digamos, copiou uma ideia que veio do Rio Grande do Sul, seguimos a Maria Luísa Camusato, e usamos embalagens Tetra Pak para trazer um pouco de conforto térmico para as comunidades em situação de vulnerabilidade, né? Então, nós transformamos as caixinhas de leite em placas que se tornam um isolante térmico. É um trabalho bem bonito, né, que a gente faz, e a gente consegue levar bastante conforto para essas pessoas. Então, o Brasil Sem Frestas nasce em Curitiba, né? Na realidade, ele nasceu em Passo Fundo, né? Ok. A idealizadora é Maria Luísa Camusato, de Passo Fundo. Nós somos uma multiplicadora do trabalho dela, né? Nós já estamos há 4 anos trabalhando e a gente está aí multiplicando, levando para outros lugares também, né? Através de Curitiba, muitos lugares já abraçaram. Então, a gente está aí na luta para fazer um trabalho bem legal aí. E, Tânia, nos pode dizer como começou esse trabalho utilizando o Tetra Pak? Como nasceu a ideia? Como foi a sua experiência? Então, eu conheci o projeto através de uma rede social, né? Eu já queria fazer um trabalho voluntário e a minha filha me marcou um dia numa rede social onde uma menina a Lisandra Falcão, fazia esse trabalho aqui em menor escala, né? Ela coletava as caixinhas, eu comecei, então, a coletar as caixinhas junto com um grupo de caminhada minha, que eu tenho, que eu faço no parque, e todo mundo começou a me trazer as caixinhas, mas era uma quantidade bem pequena, sabe? Eu, às vezes, pegava em condomínios, as caixinhas sujas mesmo, trazia para casa, lavava, até a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Mas, assim, no começo foi bem difícil, né? Até você conseguir a credibilidade de todo mundo no trabalho, porque muita gente falou, que loucura, pegar uma caixinha de leite para revestir uma casa, né?
Então, até todo mundo entender, conhecer bem o trabalho, foi bem complicadinho, mas a gente está aí já há 4 anos levando todo esse trabalho aí. Aí foram se juntando muitas pessoas, muito trabalho também, né? Agora esse ano a gente está parado, mas assim que a gente está seguindo aí o caminho. E como é que foi a primeira experiência com a comunidade? No sentido, a comunidade como reagiu inicialmente nesse tipo de intervenção? Como foi o processo de se aproximar a elas? Sim, a nossa maior dificuldade é essa, sabe? O processo de aproximação nas comunidades. Geralmente nós temos que ter um contato ou com um líder comunitário, né? E através dele, porque a gente vai estar entrando dentro da casa deles, né? Então, eles precisam nos apresentar a essas famílias, e daí a gente conseguir entrar. As primeiras experiências, assim, minha, né? Foi bem, digamos, eu digo traumática, porque eu conhecia esses lugares por onde eu passava, né? Eu passava na rua, via as favelas, eu passava na rua, via a comunidade carente, mas eu nunca tinha entrado dentro dessas residências, né? Nunca tinha vivenciado a vida deles. E a primeira casa que eu fiz, realmente eu fiquei chocada, né? Porque são famílias que não têm, muitas vezes não tem luz, não tem água, não tem banheiro, as frestas são enormes, o frio imenso, geralmente eles moram em áreas de invasão, onde a umidade é muito grande, né? Então, aquelas casas, bem dizer, são feitas com madeiras, assim, que vão pegando daqui, dali, até conseguirem fazer, formar uma casinha, né? Então, daí a gente foi. Minha primeira casa, eu voltei para casa, digamos assim, eu não tinha, minha avó sumiu. Eu chorei durante 2 dias, né? Eu não sabia se eu ia conseguir continuar, mas aí eu acho que Deus falou assim, não, é tua missão, vai lá e faz, né? Hoje já 200 casas feitas. 200? 200 em 4 anos. Interessante. E como foi a reação da comunidade? No sentido, aceitaram bem a proposta de um material de reciclagem? Porque, na verdade, a caixinha de leite é um material de lixo que vem utilizado para outra vida, né? Eles, assim, até você fazer a primeira casa, né? Porque geralmente você começa numa comunidade, faz uma casa, aí todo mundo fica meio assim, né? A primeira casa é o mais complicado, porque, você vai revestir sua casa com caixinha então reveste só o quarto. Tá, vamos lá e revestimos o quarto. Quando a pessoa vê o resultado do trabalho, ela diz, então pode fazer o resto, né? Porque realmente fica um trabalho muito bonito, a gente tem o maior cuidado em fazer, a gente é bem caprichosa, eu sou bem chata, minhas voluntárias que o digam, né? Eu sou bem exigente, assim, quando eu trabalho, agora ainda mais, porque a gente vai pegando as técnicas certinhas de como fazer tudo, então a gente procura fazer como se fosse nossa casa. Aí, sim, as outras pessoas vão vendo e vão querendo que a gente faça o trabalho, né? Então, é bem difícil o começo. O começo é complicado. Eu sempre dizia que, se vocês olharem lá na nossa página, nas entrevistas que a gente dava para as emissoras locais, né? A gente sempre pedia, eu tenho material, eu tenho voluntária, eu não tenho casa para fazer. Um ano eu até quase desisti, sabe? Porque eu não estava conseguindo entrar nessas comunidades. Mas, com bastante persistência, a gente conseguiu. Eu, muitas vezes, entrei, eu e mais uma voluntária, sozinha dentro das comunidades, atrás de casas. Você sabe que lá dentro você corre risco, né? Geralmente, essas comunidades, às vezes, existe muito tráfico, né? As pessoas ficam sempre receosas em receber, né? Mas eu enfrentei e fui longe. Então, vamos ver se já temos algumas perguntas. Não, então, como é, tecnicamente, no sentido, a vossa organização em matéria de recoleta e como praticamente funciona esse revestimento del Tetra Pak? Como vão coletadas as caixinhas, como são juntadas? Sim.
Então, a gente tem, nas nossas redes sociais, nós temos postos de coleta, apesar que ano passado eu perdi. Como o projeto, assim, em Curitiba deu um boom muito grande, para você ter uma ideia, eu estou tirando 1 tonelada por semana de material, né? Então, realmente, todo esse material que eu recebo, e esse material vem tudo para minha casa, que é nessa garagem que vocês estão vendo aqui, tá? Tem aqui, ali. Aqui, na segunda-feira, isso aqui é lotado de caixa de leite, né? Então, todo o material dos postos de coleta e das pessoas que trazem aqui vem para cá. Nós temos um bag que fica na frente do portão, das pessoas vêm e depositam. Agora a gente conseguiu educar que vêm limpas, muitas já vêm cortadas, né? Eu já vou mostrar para vocês. Então, assim, daí esse material chega aqui na minha casa, né, no projeto, e daí na segunda-feira a gente tem um trabalho que mais ou menos umas 20, 30 voluntárias vêm, onde é feito toda a reciclagem desse material, visto que está limpo, o que não está, o que vai ser cortado, o que vai ser costurado. Aí é separado, tá? Elas são cortadas. Ah, ó, isso é uma caixinha de leite, né? Sim. Tá? Daí ela é cortada e embaixo. Em cima é onde fica a tampa. Isso, bem o mínimo possível aqui, ó, tá? Em cima e embaixo, e aqui onde ela tem uma costura, ó, tá vendo? Aqui embaixo ela é colada atrás. Ó, ela é fechada assim, ó, e aqui ela tem uma emenda. É bem nessa emenda que a gente corta, tá? Daí isso aqui é cortado assim, tá? Todo o material é cortado desse jeito. Aí a gente faz montinhos assim, ó, tá? Todos por marca, tá? Como eu disse para vocês, eu sou chata, né? Então a gente procura fazer sempre por marca, né? E isso vai para costura. Alguma costura é feita aqui, alguma costura é feita fora. Nós temos um grupo de mulheres, eu digo que elas são nossos anjos, né? A turma da Clô, que elas levam esse material e nos trazem costuradas já. Uma média de 1.000 placas por semana. E algumas são costuradas aqui pelas nossas costureiras. Nós temos 4 máquinas de costura, também todas que a gente ganhou, né? E delas são costuradas, que formam essas placas aqui, ó. Ó, isso aqui é a placa. Ok. E essa é a parte que se vê por dentro da casa, né? Isso. Quando a casa tem forro, assim, existem 2 jeitos de forrar a casa, né? Por exemplo, se a casa é em lugar muito quente, a gente forra ela com essa parte para fora. Tá? A maioria dos moradores não gosta, sabe? Eles não aceitam porque fica assim, talvez por ficar mais, assim, muito colorido, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente consegue, a gente faz forro, tá? Aí, você fazendo forro, você pode forrar com a placa, com ela aqui para dentro, né? E feito o forro, né? Lá em cima, tá? Aí fica um isolamento perfeito, fica um ar-condicionado natural. Então, aqui como Curitiba é um lugar muito frio, né? Você vê, estamos entrando na primavera e hoje a gente está com sensação de manhã era de 5 graus. Então, aqui a gente faz o forro quando eu tenho voluntários, porque daí eu preciso de voluntários homens, porque é em cima, né? Nós temos um grupo bem legal de 3 ou 4 homens que vão na quinta-feira com a gente, que eles se dispõem a fazer um forro daí pra gente, sabe? Porque senão o trabalho é bem pesado. E a coleta, desculpe, te estava interrompendo? Não, pode falar. Ok. A coleta acontece também dentro da comunidade, eles sabem como coletar as caixinhas, foram sensibilizados? Não, infelizmente não. A gente muitas vezes chega nas comunidades e tem caixas de leite jogada lá por fora. Eles não fazem coleta, eles não ajudam a forrar as casas, sabe? Já pedimos, assim, por exemplo, que legal, podia fazer o forro aqui, eu deixo o material, deixo o grampeador, mas ninguém se interessa, são poucos os que fazem, sabe? É bem complicado trabalhar com eles nessa parte, assim, de ajuda, sabe? Então, a gente explica, eles veem como que é feito, né? Tá vendo a gente fazer e mostrar tudo, mas eu acho que não existe. Eu não culpo, sabe? Eu acho que eles têm, assim, eles sobrevivem, né? Quem vive lá dentro sabe como que é a realidade deles.
na realidade, esse povo, ele sobrevive, né, lá dentro da comunidade, porque é uma vida muito fora da nossa realidade, demais da conta. Aqui estamos vendo algumas imagens de algumas intervenções de vocês, né? Uhum, Isso é em sim. Curitiba, essas imagens? Eu não tô tendo acesso a essas imagens, tá? Ah, ok. Eu estou Mas vendo deve aqui ser, algumas imagens de um fórum deve na ser, cozinha. deve Sim, ser, sim. né? Então, E assim, então eles praticamente não acontece que uma vez que vocês têm intervenido dentro de uma casa, de eles emular, copiar a intervenção e fazer na casa deles, ou eles esperam sempre que seja o Brasil Sem Frestas para fazer isso? sim, sempre esperam que o Brasil Sem Frestas faça, sim. Porque não há necessidade nem da máquina de costura, né? A gente, quando eu comecei o trabalho, eu fazia todas as placas grampeadas, sabe? Esses grampeadores de escritório Sim, mesmo, grampeadores comuns, sim. a gente grampeava as placas, né? Porque o único segredo, ela tem que ser numa direção só, né? Todas as placas em formato de telha, para que a água não escorra para dentro, né? Então, assim, não existe, não precisa ser nem máquina, o próprio grampeador se grampeia as placas, né? Sim, è una pergunta che aqui está da Rogéria, que ela fala o que falta para isso acontecer? Acho que se refere nessa fase de envolvimento da comunidade. Sim, Eu acho que é difícil eu falar disso, sabe? Porque eu não sei te dizer assim, é um povo que se acomoda, sabe? Eles são bem acomodados. Muitas vezes a gente fez faxina dentro das casas, sabe? Então, assim, o pessoal simplesmente eles não têm vontade de fazer as coisas, sabe? E eles pedem, eles ligam, eles pedem para a gente ir lá fazer o trabalho, tudo, sabe? Porque geralmente eu deixo um cartãozinho se alguém mais precisar do trabalho. Eu acho que talvez o que precisasse, talvez seja um pouco mais de, talvez até empenho da gente, eu não sei, né? Em fazer, talvez até digamos assim, dar um curso dentro dessas comunidades. Olha, eu que convivo dentro, eu sei que não é fácil, sabe? Eu não culpo muito eles, não culpo. Mas a coisa é como se fala, é difícil de imaginar porque, na verdade, eles muito frequentemente, quando constroem a casa, utilizam o trabalho de amigos, de familiares, né? Se ajudam nessa construção. Provavelmente que eles ainda não acreditam mas quem sabe na eficiência desse tipo de intervenção, eles têm que demonstrar, têm que ver que funciona. Então, só quando vocês intervêm no lugar, eles depois têm a consciência que essa foi uma melhoria de verdade, né? É isso mesmo, talvez seja isso. E assim, ó, como que eu posso dizer, as casas aqui onde a gente trabalha, eu não sei se aí em Pelotas é assim, eu não sei, aqui é uma miséria tão grande, mas tão grande, sabe? Que a gente chega a se impressionar. Tem lugares que a gente vai e que a gente imagina que já viu tudo e não viu, sabe? É muita falta de higiene, é muita falta de alimentação, é muita falta de estudo, saneamento básico, tudo, falta tudo para eles, sabe? Eles geralmente, para vocês terem uma ideia, a gente não tem apoio de ninguém, porque nós não somos ONG, nem associação, nada. Então, a gente não tem apoio de ninguém, por quê? Porque nós trabalhamos em área de invasão, e área de invasão não é permitido trabalhar. Então, por isso, talvez, porque lá o que que tem? Lá não tem saneamento, não tem luz, não tem nada, né? Então, acho que, assim, é um povo que se acomodou ali, que ali tá bom do jeito que tá, e às vezes você vê, são famílias que moram naquele lugar há 20, 30 anos, Tá bom. os filhos nascem ali dentro e continuam na mesma situação. Oi? Para? Oi?
Oi, Tânia, Felipe, Oi. estou acompanhando aqui também junto com a Sara. Acho que caiu a conexão dela. Ah, tá. Está tentando voltar aqui. Eu estou aqui nos bastidores, apoiando aqui Ah, na então tá realização do bom. evento. Uhum. E acho que ela deve estar retornando já, Tânia. Tá Mas, bom, olá, Tânia. Mas, Tânia, a gente estava acompanhando aqui, é uma belíssima iniciativa, né? Uhum. E está contribuindo um pouco para dar um certo conforto, uma certa qualidade ainda, né? E nós estávamos Sim. perguntando, hoje o projeto já conseguiu atender quantas casas, quantas famílias já foram beneficiadas com o projeto? Esse ano, agora, a gente ia completar 200 casas, né? Mas a gente está parado desde março, né? A 200 gente, casas? 200 em 4 anos. Uhum. Sendo que agora, esse último, o ano passado, foi o ano que a gente mais trabalhou, porque aí já pegou aquela visão, né? Então, daí a gente foi o ano que a gente mais trabalhou. Então, esse ano agora, a gente ia trabalhar bastante também. Eu estou Sim. bastante casas na lista de espera, né? Só que com a pandemia eu não tenho como trabalhar. E Tânia, quem são... Olha lá, Sara, eu estava Pode aqui no terminar. apoio. E Tânia, e você estava falando, o apoio mais é através de doações das caixinhas mesmo, dessas caixinhas que são recolhidas, e Sim, desses anjos, né, que trabalham com você. sim, sim. Tem outros parceiros também, empresas ou coisa assim que também colaboram? Assim, a gente tem alguns parceiros, tipo assim, nós temos uma Kombi velhinha, né? Às vezes estraga, aí a Barigui Veículos nos fornece as peças. A gente faz bazar cada 3, 4 meses, que é o que mantém o projeto, né? Paga luz, água, combustível, estraga o carro, um monte de coisa. E às vezes eu tenho meus filhos também, que às vezes contribuem, né? Eu tenho a minha filha, que já contribuiu muito com a mão de obra, quando a gente aumentou o projeto. Tenho o meu filho, que já fez pintura da nossa Kombi. Assim, é desse jeito que a gente vai vivendo. Aí um traz um grampo, outro traz um grampeador, o outro doa. São pessoas, às vezes, que a gente nem conhece, né? São voluntários que também doam bastante coisa. Os voluntários são os anjos, né? Isso não tem como ser diferente, né? Mas a gente tem muita gente de fora que ajuda a gente também, assim, mas nada de empresa, nada de ninguém grande, assim, que vá dizer que façam grandes doações para a gente. Outra curiosidade, as principais intervenções são na questão do forro ou nas paredes mesmo, para o forro em cima para a questão térmica, né? Uhum. Ou mais é para revestir as paredes para... Aqui em Curitiba, mais parede. Parede. As casas que a gente entra, as frestas são assim. Muito grandes, né? Muito grande. Então, entra formiga, entra aranha, entra rato, entra de tudo. Então, nas paredes aqui a intervenção é maior. A maioria das casas carentes são de madeira aqui em Curitiba, né? Nas comunidades carentes. Sim. Tânia, por último aqui, liberar para a Sara. Mas eu imagino que cada casa seja uma emoção diferente ao final do término do trabalho, né, Tânia? De estar Sim, entregando essa casa uma condição melhor do que quando vocês chegaram, né? sim. E cada casa, é o que eu digo, a gente não leva nada deles. Eles trazem para a gente muito ensinamento, sabe? A gente aprende muito com eles. A gente aprende que a gente tem demais, que a gente não precisa tudo isso que a gente tem, sabe? Que você não precisa ter roupas de marca, que você não precisa ter 3, 4, 5 tênis, que você não precisa ter um monte de roupa, Uhum. e que basta você ter o teu lar, o teu conforto, né? A tua cama quentinha ali, que cada vez que eu vou para a comunidade, que eu tomo um banho, eu digo, ai, que delícia meu chuveiro, meu banheiro, né? São coisas simples, eles nos ensinam a dar valor a isso, né? Sim. Não, Sara, tá contigo, Sara. Eu tava aqui no apoio. Ok. Non so che aconteceu. Travou. Eu achava fosse o áudio da Tânia que estesse travando enquanto era o meu. Mas parabéns, Tânia. Obrigada. Obrigada. Estamos aqui acompanhando aqui o trabalho de vocês. Tá bom, muito obrigada.
Oi, Sara. Tânia, desculpe, eu não sei, enquanto eu não estava conectada, se já te perguntaram essa coisa, mas eu queria saber, vocês coletais para essas comunidades também outros materiais que não sejam Tetra Pak? Às vezes, geralmente a gente procura levar em cada casa que a gente vai uma cesta básica, sabe? Uhum. A gente procura levar isso. Roupa, a gente levava antes, mas eles recebem muita roupa, sabe? Então, a gente acabou vendo nas comunidades que a gente vai, muita roupa jogada fora, muito cobertor servindo para cobertor de cachorro. Então, a gente parou com essa parte assistencial, porque eu não estava dando conta mais, sabe? Eu já estava recebendo, assim, meu marido estava quase me tocando de casa, porque eu recebia geladeira, fogão, armário, eu queria trazer tudo para mim poder levar para eles. Mas aí eu vi que eu tinha que focar no que a minha proposta, que era o conforto térmico, né? E outra pergunta que queria fazer quando você entra numa comunidade como estas, que, como tu dizias, ainda não são regularizadas, então são ocupações que ainda faltam nessas infraestruturas, né? Sim. Então, acontece, imagino que a casa mude, no sentido que eles, na maneira que têm mais recursos para construir uma casa um pouco melhor, depois eles mudam a casa originária, muda o núcleo familiar. Eu não entendi, Sara, desculpa. Desculpa. Não, queria saber se, em frente das modificações das casas que a comunidade normalmente faz, como vocês regulam o trabalho? No sentido, pode acontecer que numa casa se expanda, que se consolide? Sim, geralmente assim, eu já recebi vários pedidos assim, a casa aumentou, chamam gente para fazer de novo, sabe? Então, assim, nessas áreas de invasão não existe melhora, sabe? Não existe melhora. Eu gostaria muito que um dia você pudesse ir comigo num lugar desse, sabe? Eu não consigo ver visão de melhora. A gente trabalhou, acho que foi ano passado, metade do ano passado, aqui até pertinho de casa, aqui, uma invasão nova que chegou ali. Eles invadiram o terreno e construíram. Eu acho que a gente deve ter feito o quê? Acho que umas 10 casas ali dentro. O que aconteceu? A prefeitura veio e tirou todos eles dali. De noite, eles me ligavam pedindo, pelo amor de Deus, para me ajudar eles, que eles não tinham para onde ir. Entende? Então, eu não sei o que caminho que eles seguem, sabe, Sara? Se eles tiram eles num lugar, eles vão para outro. Tiram do outro, eles vão para outro. E assim eles vão seguindo a vida deles, sabe? É uma vida assim que eu teria até que escrever um livro. Eu já pensei nisso, sabe? A história de cada um deles, assim, porque são histórias muito tristes, sabe? É muito difícil julgar eles. Ai, meu Deus, eu sou muito mole de coração, então, para mim, eu acho que eles não têm... Ai, não sei se não tem futuro, ou é triste. Então, não sei, sabe? O que acontece com essa gente. Não, claro, por isso provavelmente seria interessante também se eles aprendessem essas técnicas para melhorar o conforto térmico e podem trazer esse conhecimento num outro lugar se eles são despejados, porque o problema é que não é regularizado o lugar onde eles ficam. Então, se eles aprendessem, ajudassem o pessoal do Brasil Sem Frestas, provavelmente adquiririam uma capacidade de melhorar a condição, pelo menos térmica, dessas casas, né? Sim, seria ótimo, né? Se a gente conseguisse isso, seria ótimo. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo, assim. Geralmente, eu fico com um telefone de contato para avisar quando que a gente está indo, né? E peço, olha, tire tudo, porque geralmente essas paredes, o que eles colocam? Eles colocam muito pano, né? Lençóis velhos, assim, para cobrir, para evitar que o vento entre para dentro. Então, o que eu peço? Eu digo assim, olha, a gente geralmente chega às 9h, 9h30 da manhã, né, o dia que a gente vai fazer a casa,
E saímos 3, dependendo da casa, 3, 4 horas. Então, o que a gente pede? Que tirem pelo menos os panos e façam com que os móveis venham para o meio. Porque aí a gente chega, já está com as paredes liberadas. Muitas vezes a gente chega e estão dormindo. Claro, e eles fazem? Não Se fazem. organizam? Não, é isso que eu estou falando, entendeu? Às vezes a gente chega e eles estão dormindo. Não tinha entendido. Ok. Sabe? Então, assim, eles não têm essa iniciativa, eles não têm essa vontade, eles não têm... Eu sempre digo que eu faço pelas crianças e pelos idosos, sabe? Porque, geralmente, nessas casas são pencas de crianças. Crianças que a gente já faz uma geladeira e tem lá um macarrão seco atrás, eles comem aquele macarrão que está lá atrás, aquela geladeira de anos, sei lá quanto tempo que está. Sabe? Então, geralmente, a gente foca muito na criança, porque se a gente for focar no dono da casa, a gente acaba não fazendo. Porque eles não têm estímulo para fazer nada, sabe, Sara? Eu espero que eu não esteja, assim, falando mal, não estou falando mal deles, sabe? Eu estou falando mal, assim, que eles não têm estímulo para fazer as coisas. Não existe, eles vivem de reciclagem, né? Geralmente, esses lugares eles vivem de reciclagem. Lá tem aqueles postos de coleta enormes, que eles separam o material e vendem, e daquilo ali eles vivem. Claro, mas também ficar num lugar onde o dia seguinte tu pode ser despejado, então não ter a segurança da posse é uma das características fundamentais para ter uma vida melhor e para ter estímulos para ir na frente. Claramente, com o pensamento que cada dia pode ser o último que vives naquela casa, fica difícil de ter estímulos mesmo. É verdade. É bem isso mesmo, sabe, Sara? Talvez falte até um pouco disso, sabe? Da minha parte, assim, de me impor um pouco mais perante eles, sabe? Para fazer com que eles reajam um pouco mais. A gente já tentou, Sara, você conversando com minhas voluntárias, se um dia você vier aqui e quiser conversar com elas, você vai entender. Eles têm, assim, 10, 12 cachorros, tem voluntários que levam ração de cachorro. A gente já tentou fazer castração também, né, para evitar que esses cachorros se proliferem ali também naquele lugar, e aquelas crianças tudo correndo na rua, descalço. É uma coisa assim que você pensa, meu Deus, será que isso um dia vai ter solução? E cada vez, Sara, cada vez a gente vai conhecendo invasão nova, projetos novos, e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, e isso não tem fim nunca, sabe? Nunca tem fim. Sim, è per questo che, per esempio, algunas asociaciones de asesoría técnica ayudan con las mejorías habitacionales en lugares que ya están regularizados, porque claramente, no caso en que sean só ocupações, objeto de possível despejo, claramente fica mais difícil intervenir, porque o dia seguinte pode ser todo de novo. Me faltam as palavras em português, mas é complicado. E uma pergunta, várias perguntas, na verdade. A primeira era, você, num dessas ocupações, já foi regularizada depois da vossa intervenção? Aconteceu isso? Não. Não. Eu não sei se você já ouviu falar da Cachimba, aqui em Curitiba. A Cachimba é um lugar onde essa invasão foi construída em cima de um antigo aterro sanitário, sabe? O nosso prefeito ficou de regularizar ela, até Luciano Huck veio fazer com a Edilane, que ela tem um projeto bem bonito lá com crianças lá dentro, tentou dar uma ajuda, mas não pôde. Infelizmente foi como que eu posso dizer, podada, né? Essa palavra que eu posso usar, porque lá é uma área de invasão. Então, nenhuma dessas, eu nunca vi nenhuma dessas comunidades diz que está para ser revitalizada a Cachimba, né? Esperamos que sim, né? Lá é uma comunidade bem grande, eu sempre digo que lá parece como se você estivesse chegando na Etiópia. Luciano Huck falou isso, né? Que parecia que ele estava chegando na Etiópia.
E acontece, por exemplo, que você intervém dentro de uma comunidade, de uma nova ocupação, e depois que essa comunidade seja despejada, você encontre as mesmas famílias num outro lugar e faça uma intervenção com as mesmas famílias. Aconteceu isso? Já aconteceu. Já aconteceu, sim. Já aconteceu de nos chamarem de novo. Mudaram, tiraram, e dessa que eu falei para você aí, que a gente fez umas 10 casas, e daí tiraram, daí a pessoa que morava lá nos chamou de novo para fazer a casa dela em outro lugar, também em ocupação. E uma experiência de avaliação pós-ocupação, no sentido, você já voltou num lugar desses que você tinha ajudado para ver como de verdade melhorou a condição dessas comunidades? Que experiência teve você nisso? Assim, eu tenho eu trabalho com eu tenho eu digo que ela é minha grande amiga que Deus me deu, que é de um projeto muito bonito chamado A Turma da Sopa, né, da minha amiga Kari. Ela faz um trabalho muito lindo no Jardim Independência, que é eu chamo o mundo de Nárnia lá. É um trabalho onde o que ela faz? Ela trabalha lá dentro daquela comunidade, só nessa comunidade. Então, ela tenta revitalizar essa comunidade. Então, ela constrói uma casa, ela constrói a outra, ela arruma, ela faz, mas, assim, não tem jeito da coisa ir para frente, sabe? Parece que fica... Eu nunca voltei, assim, num lugar onde tenha se recuperado, onde tenha melhorado. A única coisa que melhora é esse conforto térmico que a gente leva, né? E pessoas que levam comida e roupa, essas coisas, elas vivem de assistencialismo, na realidade. Sim. E as comunidades, por exemplo, como tentam de resolver esse problema climático antes que vocês chegassem no lugar? Usam cortinas, como você estava dizendo antes, né? Tentam de melhorar o conforto térmico interno das casas, de qualquer maneira. Fica muito pano nas paredes, né? Pano, e assim, nas partes de cima, onde tem aquela parte da telha, entre telha, coisa, eles enchem de espuma, sabe? Eles cortam colchões, assim, e enchem de espuma. Tanto que quando você entra, assim, a primeira vez dentro de uma casa, principalmente se você for trabalhar num dia de frio, de chuva, você sente nas cobertas que aquelas cobertas estão úmidas. Apesar de ter esses panos na parede, apesar de todo isso aí, tem ainda a umidade dentro da casa, sabe? Depois, meu Deus, o dia que a gente faz a casa, já quando a gente sai de dentro da casa, a gente começa a trabalhar com frio, e quando a gente sai de dentro da casa, aquela casa já está aquecida, sabe? As famílias sentem na hora, além do que clareia, dá assim, eu acho que dá até um pouquinho mais de autoestima para eles poderem arrumar, organizar, limpar, né? A gente já voltou em casas que realmente eles tiveram, melhoraram, e já voltamos em casa que eles não cuidaram, né? Então, isso vai depender de cada morador, né? Claro. E uma outra coisa interessante é o grupo de voluntários. No sentido, dentro do Brasil Sem Frestas, você disse que tem muitos voluntários, né? Sim. E como eles se relacionam entre eles? Como é para eles a experiência de atuação nesse campo? Assim, Sara, eu tenho muitas voluntárias na segunda-feira. Segunda-feira tem dias que eu chego a ter 30 e poucas pessoas aqui dentro do projeto, tá? Mas para ir nas casas eu tenho um grupo bem pequeno. Eu tenho no máximo 9, 10 que vão comigo. As pessoas não têm, digamos assim, estômago para estar nesses lugares. Então, elas não aguentam ir, sabe? Elas não chegam nem a querer ir. O trabalho delas é mais o trabalho para a gente, fabricação das placas, para corte, para costura. A gente faz bastante artesanato com caixa de leite também, para vender nos bazares, né? Então, assim, essa parte, elas trabalham bem. Mas, assim, eu posso citar, assim, realmente umas 8 ou 9 que vão comigo. No sábado eu tenho mais. No sábado, que eu trabalho uma vez por mês, eu tenho, às vezes, apoio do Rotary, às vezes eu tenho apoio de pessoas que trabalham durante a semana e daí só conseguem no sábado. Eu já cheguei a fazer 5 casas no sábado.
por causa do número de voluntários. Aí eu pego uma comunidade fechada e ali eu faço 5 ou 6 casas num dia só, né? Que daí eu tenho bastante voluntário. Só que o problema, assim, do voluntário novo é porque existe tudo uma técnica para você fazer, né? Então, daí o que acontece? A pessoa vai uma vez e daí não volta mais, né? E daí ela não aprende a técnica correta de como tem que ser feitas as coisas, né? Então, daí, assim, eu prefiro ter já um grupo mais seleto, menos gente, mas que me faça o trabalho certinho. Sim. E os voluntários são estudantes, a maioria são profissionais? Não. Maioria dos meus voluntários, eu tenho jovens, eu devo ter o quê? Eu tenho uma jovem que eu sempre cito, que é a Laurinha, ela até começou um projeto agora, pouco a pouco, dela também, que ela faz marmitinha, é uma das meninas mais novas que eu tenho no projeto, mas a maioria delas tem mais de 50 anos. Não tenho jovens. No sábado ainda eu tenho mais jovens, mas durante a semana a maioria são pessoas com mais de 50 anos. Por isso que eu não estou conseguindo trabalhar agora, sabe? Por causa da pandemia, então não tenho como trabalhar. E os jovens, eles vão, mas assim, vão 1, 2 vezes e daí não vão mais. As pessoas de mais idade, talvez pelo tempo disponível também, né? Já participam mais. E estava tentando de ver as perguntas que chegaram e me sugeriram de ver se está participando nessa live também uma dos voluntários, para falar um pouco também com algum voluntário. Pois é, deve ter alguém aí que possa entrar. Sim, sim. Né? Tem algum voluntário que quer falar sobre sua experiência no Brasil Sem Festas, junto a Tânia? Acho que... outra pergunta. Se a Universidade de Curitiba possui projetos para essas comunidades? Como que é? Se a Universidade de Curitiba possui projetos para essas comunidades. Você está em contato com alguma universidade, sabe disso? Não. A maioria dos projetos que tem em Curitiba, assim, são de pessoas independentes, sabe, Sara? Eu não... Já recebi, já fiz várias entrevistas para meninas que fazem jornalismo, meninas que fazem arquitetura, mas, assim, nenhuma delas participa com a gente, não. Não vingou. Não vingou. Sabe? Sim. No, è che è sempre, io acho que a problemática é sempre a coisa que seja um bairro que pode ser despejado, então provavelmente a atenção das pessoas é forte, mas é difícil de levar alguns projetos para esse tipo de lugar. Exatamente, esse é o maior problema, realmente esse é o maior problema. É isso, sim. A área de invasão corta muita coisa, sabe? Sim. Né? Por exemplo... A gente insiste, eu insisto, né, em não abrir ONG, nada, já vieram me propor para fazer tudo, mas eu tenho muito medo daí não me deixarem trabalhar, sabe? Claro. Né? Daí não vou me deixar fazer o meu trabalho dentro desses lugares que precisam tanto da gente, sabe? Porque o filho deles é muito grande. É muito grande, a vida dele é muito triste. Imagino. Tânia, a Luciene quer falar como voluntária. Tá. A Lu, tá. Adesso, sì, agora eu disse a ela que estava para chamar ela vai conectar. Ela é um amor de pessoa, é uma grande voluntária, uma grande amiga. Tá aberta aí. Luciene, então, conecta o áudio. A Laura também quer falar. Vamos por ordem. Espera, vou chamar ela na chat. Se no, Laura, pode começar tu, que a Luciane não está conectando áudio ainda. Então, se a Laura pode falar e depois passamos de novo a outras perguntas para a Tânia.
Essa é a Laurinha que eu falei para você, que eu tenho um orgulho dela. Laura. E... Non consigo, non intendo se... Ah, ok, ecco qua. Agora sim. Laura, pode conectar também no vídeo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Me ouvem? Tânia? Oi? Agora estão seja a Laura, seja a Luciane. Luciane, tudo bem, Sara? Sim, olá, boa tarde. Boa tarde, um prazer conhecê-la. Prazer para mim, para conhecer as duas. Então, Luciane, parece que tu estás conectada agora, pode conectar a câmera também? Vamos ver aqui se vai aparecer a câmera. Oi. Ok. Certinho. Eu não consigo ver, mas pode ser que elas estejam já conectadas. Não consigo ver. Não consigo ver. Agora sim. Agora está sim. Agora está conectando. Boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde, mestre Tânia. Beijo. Beijo, saudade imensa de vocês, do projeto. Nós Estou também. acompanhando a Tânia desde o início aí, né? E eu acho que eu estou um pouquinho perdida no tempo, não sei se é 2 ou 3 anos que eu conheço o Brasil Sem Festas, né? Conheci o projeto através do programa Estrelas Solidárias, que a Angélica esteve em Curitiba fazendo o programa, e achei muito bacana essa iniciativa e queria me engajar num projeto de voluntariado. Apesar de toda essa problemática social que a Tânia falou, o objetivo do Brasil Sem Festas, ele excede a isso, ele transcende a isso, sabe, Sara? Eu acredito que nos corações dos voluntários não importa, a gente não olha para isso, olha para fazer o bem sem olhar a quem, tá? Só de saber que aquela noite vai ter uma família que vai dormir com conforto térmico, que pelo menos por um período ela vai ter uma dignidade de uma casa, e se é que você pode chamar aquela casa de lar, esse é o objetivo que a gente faz com o maior carinho e com o maior prazer de coletar caixinha, de participar de bazares, né? E, sem dúvida, isso é muito gratificante para nós como voluntários. Claro, a experiência é uma troca, praticamente. De um lado, uno oferece uma maneira de melhorar o conforto térmico, de outro lado, é importante essa conexão que se cria com a comunidade. E a gente sai muito mais rico, claro, quando a gente sai desses lugares, é para nós que a gente faz, sabe? Porque a gente agradece a Deus pelas oportunidades que nos concede, e a gente pode devolver um pouquinho para eles, uma forma de você doar o teu tempo, de você tentar conversar com uma família, de você ouvir uma criança. Isso é gratificante. De fato, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode colaborar um pouquinho para tentar fazer algo um pouquinho melhor. E sem contar o lado, que a Tânia tem um viés ambiental muito importante nesse projeto, porque são caixinhas que eram destinadas, de qualquer forma, ao lixo, né? E hoje, se ela não é 100% utilizada no nosso projeto, ela tem a destinação correta para reciclagem, né? Então, isso é em torno de... A última nós contabilizamos 4 toneladas por semana que eram coletadas de caixinha, não é mesmo, Tânia? É 1 tonelada por semana, 4 por mês. 4 por mês, exato. Perdi na conta aí. Os painéis que vocês entregais na casa, como, Tânia, outra vez na conversa que tivemos, tu me disseste que estavam misturados em base a quanto um caminhão pode levar no lugar, né? Sim. Que tamanho tem esses painéis? 5 caixinhas. Ó. 5. É isso aqui, são 5 caixinhas abertas. Sim. É o que cabe no porta-mala do carro.
E vocês, as voluntárias, como se aproximaram as duas a Brasil Sem Frestas? Como aconteceu? Já tinham experiências nesse campo de assistência técnica? Foi um... Como foi? Primeiro, Laura, essa vez. Boa tarde, gente. Eu sou a Laurinha, que a Tânia falou, que sou uma das jovens do projeto. Que nem sou tão mais jovem assim, porque não parece, mas eu já estou na casa dos 30, tá? Então, eu vi o projeto, na verdade, a minha mãe, que é do interior de São Paulo, viu e me encaminhou, e eu tinha me mudado para Curitiba recentemente, então eu cheguei em Curitiba no meio do ano passado, e também queria contato, queria fazer alguma coisa, e apareceu o Brasil Sem Frestas, e eu fui e agarrei, assim, a Lu já falou, e a Tânia já falou, a gente cria vínculos, assim, importantíssimos com as famílias e também com os voluntários, né? A gente se conhece, aprende muitas coisas lá dentro. Então, eu cheguei sem saber nada, não sabia que uma caixinha era capaz de tanta coisa, não sabia que era uma coisa que... A gente não pensa em algumas coisas, né? Que todas aquelas 4 toneladas no mês iriam para a natureza, né? Então, a gente aprende muita coisa lá, inclusive a técnica das casas, né? Eu sou uma das pessoas que vou de quinta-feira, e no primeiro dia, são aqueles grampeadores de pressão, assim, né? De parede, e machuquei a mão, assim. Então, é um trabalho constante, assim, né? Que a gente vai aprendendo todos os dias que a gente vai. E ninguém tem técnica, e a técnica vem da Tânia, realmente ela é bem exigente, assim, tudo tem que estar perfeito, e essa que é a graça, assim, de estar lá, porque a gente trata... se tiver uma placa torta, tira a placa e põe de novo, porque a gente quer que aquilo esteja... A gente quer transformar aquela casa, no tempo que der, num lar mesmo, né? Para ela ser o mais agradável possível para aquelas pessoas. E eu acho que eu tinha comentado ali no chat sobre o que vocês estavam comentando, né, de por que eles não ajudam. É bem complicado, assim, parece que a gente estando lá, a gente está cuidando da casa deles, assim. Parece que é um presente e eles deixam a gente trabalhar e ficam perto, assim, muitos ficam perto olhando a gente trabalhar, porque gostam daquilo e acho que eles estão se sentindo cuidados, né? Sentir que a gente está lá fazendo aquilo por eles, acho que é um sentimento de, poxa, estão me olhando, né? Estão aqui. Mas é que, infelizmente, realmente, às vezes não é mantido, né? A gente volta na casa e às vezes não está tão caprichadinho assim quanto a gente deixou. Mas é complicado, são muitas questões envolvidas, assim. Sim, immagino. E depois, por exemplo, no meu caso, no progetto che eu estou fazendo, que é dentro de um bairro que chama-se Anglo, na verdade é uma parte de um bairro maior que se chama Balsa. Nesse caso, eu trabalho num bairro em que algumas casas foram construídas pelo programa PAC. Então, os moradores fizeram umas expansões em madeira, mas a gente vai fazer algumas melhorias para essas casas, porque de toda forma também aquelas que foram casas do PAC têm algumas problemáticas térmicas muito grandes. E, por exemplo, alguns hábitos, claramente as expansões que fizeram em madeira pioraram a situação térmica, e alguns hábitos, por exemplo, pioram, eles pioram a sensação térmica, por exemplo, no verão, tipo a tendência a acumular objetos, lixo. Por exemplo, vocês têm visto também essa problemática do acúmulo nos casos que vocês têm visto, né? E essa problemática, por exemplo, como vocês se relacionaram com isso? No sentido, foi explicado a eles como pode cambiar a percepção térmica do ambiente através desse acúmulo de coisas, como pode ser cuidada maior, cioè, como falou a Tânia, que é uma satisfação ver que eles, mais ou menos depois da intervenção, deixam a casa certinha, mas tu disseste agora que é uma coisa temporária, porque no tempo não é assim, eles seguem acumulando coisas, né? Então, não seria interessante, por exemplo, também
falar com ele, cioè fazer uma... falar com ele sobre essa problemática que ele tem, né? Sim, a gente conversa muitas vezes, né? Meninas aí podem falar, tá? Mas a gente sempre fala com eles sobre isso, né? Às vezes chegamos a fazer a reciclagem dentro da casa. Já fizemos casa. É interessante. A gente tirou, tijolo, tudo. Uma vez, bem curioso, assim, a gente pegou um carrinho de reciclagem. Para você ter uma ideia, para a gente conseguir fazer a casa, nós tivemos que tirar tudo de dentro da casa e pôr tudo para fora. Então, a gente não conseguia entrar. Você tem uma base. Aí, o que a gente fez? Pegamos um carrinho de reciclagem, conversamos com a dona da casa se a gente podia fazer, então o que a gente foi fazendo? Tudo que a gente via que era lixo, porque dava para ver que era lixo. O que é lixo para nós, para eles é luxo, entendeu? Então, o que a gente fazia? A gente jogava no carrinho de reciclagem, eu tenho até foto, acho que deve ter no Face, e ela ia colocando de volta, tirando, sabe? Eles não se desapegam, eles são acumuladores. Isso é bem visível para a gente vê muito disso. Muitos aceitam, mas muitos não aceitam tirar as coisas de dentro de casa. Eu queria que você um dia fosse comigo ali na Independência, tem uma família ali que eles dormem em pilhas de roupa. Pilhas! Eles dormem lá em cima. E eles Nós não tivemos condição de fazer essa casa. Não tivemos. Porque não tinha como a gente entrar lá dentro. E eles não desapegavam. Então... Essa conversa, Sara, que a Tânia disse, ela acontece quase sempre não, ela sempre acontece de uma forma ou de outra, a gente chega, só que é difícil ter um acompanhamento, né? Porque a gente acabou de conhecer aquela família, a gente chegou na casa e a gente precisa fazer a casa, precisa trabalhar, precisa começar a construir. Então, a nossa conversa é, poxa, o que é tudo isso? Ah, é meu, são as minhas roupas, são as minhas coisas. Eu acho que eles têm como eles não têm nada, qualquer coisa que tem é deles, e eles se apegam. Então, e como eles trabalham na reciclagem, eles vão trazendo qualquer coisa que eles veem para dentro de casa. E eu acho que aquilo para eles é uma forma de sentir que tem alguma coisa. Só que não são coisas boas de ter guardado, né? As roupas, às vezes, são recicláveis, porque não tem onde lavar, então eles usam 1 ou 2 vezes, já não usa mais. Só que não tem como dar uma destinação, né? Então acaba ficando num canto de cá. Imagina, canto de cá, canto de lá, e eles vão encaixando as coisas assim, numa quantidade que é desnecessário, mas é muito difícil colocar na cabeça deles que não é preciso. Algumas vezes foi possível de fazer, então as meninas montaram, tem dias que a gente consegue fazer mais de uma casa, né? A gente junta, quando vai bastante voluntária, separa. Então teve uma vez que as meninas de uma casa tiraram todas as roupas do moço, fizeram as prateleiras certinha, os meninos pregaram prateleira, inclusive tinha um ninho de barata atrás das roupas, porque você imagina, é muita coisa, e assim, são coisas que são inexplicáveis, tem que ver para crer, e aí você vê o antes e depois de ter tirado, mas essa pessoa permitiu que isso acontecesse. Essa pessoa quis ser ajudada, ela quis que aquilo que acontecesse. Então as meninas dobraram, colocaram nas pilhas certinhas, explicaram para ele sobre isso. Dessa casa especificamente a gente não voltou, mas eu não sei se ele conseguiu manter, sabe? A gente não consegue ter esse acompanhamento, isso que é o mais difícil, né? Não é a gente tem tanta casa para fazer que a gente não consegue ficar voltando uma por uma depois, né? Porque se a gente pudesse também, a gente ia lá, a gente brinca, vai fazer faxina, nossa, a gente varre o chão e faz tudo que pode e explica para ele, sim, mas é bem difícil de conseguir uma coisa muito concreta, assim. Claro, imagino. No, esse problema do acúmulo eu tinha notado muito também nos casos que estou examinando e sim, coisas rotas que provavelmente eles pensam de arrumar, de utilizar outra vez, que não são arrumadas, então ficam no lugar, é um problema mesmo. E vocês são todos voluntários, né? Então não tem nem... Claramente, se fosse un'organizzazione con outras organizzações, provavelmente se poderia fazer essa fase também de pós-ocupação, mas claramente a coisa que acho muito interessante do vosso trabalho também é mesmo isso que rende o trabalho mais difícil, que é de operar em ocupações que têm o risco de ser despejadas, porque são mesmo os lugares onde ninguém presta atenção, no sentido que é mais vulnerável, porque é mais difícil fazer uma assessoria técnica quando a casa é muito precária,
quando as casas provavelmente não vão ficar no lugar. Então, acho muito interessante isso. E queria ver se tem outras perguntas. Só um segundo, porque teriam que mandar-me... Não. Então, eu acho que passou uma hora, falamos uma hora, uma horinha. Se alguém quer falar agora uma pergunta, é o mesmo, é um momento bom. Então, Rogéria quer falar. Sim, Rogéria. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, eu não vou ligar o meu vídeo para ligação melhor, tá? Para não ter perigo de cair. Mas eu só queria colocar assim, ó, a complexidade da condição humana e o quanto é importante esse momento aqui, a experiência de vocês, porque nós estamos divulgando essa conversa em outros locais e também vai ficar disponível. A formação acadêmica, né, a formação de profissionais da universidade também, preparados para enfrentar a realidade muitas vezes cruel, não é? Essa experiência, ouvir vocês falando, vai com certeza cabecer, e depois dessa própria experiência a gente vai discutir no estudo, vai trazer dados também para pesquisa, para essa condição humana, né? A universidade ela é de um saber, do saber acadêmico, e penso eu assim, olha, para compartilhar esse saber é através de projetos. Nós, como universitária, temos essa condição, então, de dialogar com os projetos, conhecer mais os ambientes existentes e que precisam desse conhecimento acadêmico. Eu gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade, agradecer a Sara, tem esse olhar cuidadoso com o meio ambiente. A gente traz essas experiências, a gente está falando de meio ambiente. Nós somos o meio ambiente. Hoje em dia, a gente não consegue mais ser o ser humano de uma árvore. Nós somos onde nós temos e nós somos o próprio meio ambiente. E vocês têm pelas conversas aqui demonstrado isso. A gente não vai julgar ninguém se ele não se importou ou não, porque é a condição dele nesse momento. E dependentes de uma política, né, que muitas vezes não dá conta de ter essa condição humana, porque é responsabilidade. Nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação prevendo que o Estado é responsável por acolher e dar condições dignas para as pessoas. Se as pessoas não têm essa condição, o Estado, através de impostos, deve dar condições para que uma pessoa se instalar. Então, acho que falta um pouco esse olhar público, né, para essa situação. E, enquanto isso, a gente vê, é uma grandeza, são migalhas perto de tantas dificuldades em todo o Brasil, né? Tantas necessidades, né? É um mundo que a gente vai caminhando, aprendendo e nos enriquecendo assim com as experiências. Então, eu só gostaria de agradecer. O nosso tempo meio que já está assim. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade. Obrigada, Rogéria. Tânia, então, queres adicionar alguma última consideração nessa fala? Então, assim, o que eu gostaria é que talvez essas palavrinhas que a gente teve hoje ajudem muitas pessoas a terem essa visão pelo outro, né? Que é o que a gente quer, é a visão pelo outro,
por mais que, como dizia minha amiga, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, a gente ter essa visão, independente se eles são de área de invasão, se eles têm condição, se eles não têm, né? O importante é que a gente possa trazer um pouco de alegria, um pouco de conforto, e eu acho que, assim, é desse jeito que a gente pode mudar um pouquinho só, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo, mas a gente pode mudar um pouquinho a vida do outro, né? Nem que seja para ele poder entrar dentro da casa dele, dormir no quentinho daquela noite, daquele dia, e poder criar os filhos dele com uma condição um pouquinho melhor. É o que o nosso projeto quer. A gente é um projeto que aquece corações também, né? Temos muito amor pelo que a gente faz, e assim, no que vocês precisarem, a gente está aí para ensinar um pouquinho do que a gente sabe aí, do que a gente faz. Não tem muita técnica, não tem muito estudo, né? Como todos sabem, eu sou do lar também, não tenho formação superior, mas tenho muita vontade de fazer e de ajudar. Tá bom, Sara? E muito obrigada. Tá bom, Obrigada Tânia, mesmo foi por você. um prazer de te ter aqui. E é muito importante de ver, além de ser um profissional, além de ser, mas ter o conhecimento empírico, sabe? O conhecimento prático sempre é fundamental e é a coisa mais importante, muito frequentemente. Então, obrigada, Laura, também, a Luciane. E muito obrigada e nada, não tem outras perguntas, então. Se Deus quiser, um dia a gente vai se conhecer ainda. Obrigada. Acho que fica também o convite, né, Tânia? Por enquanto a gente não pode convidar para participar do projeto, para ajudar, mas pelo menos para conhecer nossa página, para Claro. acompanhar. É verdade, a página. Como se pode. Allora, a página. Qual é o link da página? Que não consigo saber se se pode Brasil Sem Frestas Curitiba. Ok, Brasil Sem Frestas Curitiba. Isso. Colocaram do lado aqui no chatzinho também o link do site e o link do Instagram. Então, ok. A Laurinha é Perfeito. Então, qualquer pessoa agora esteja curioso de saber mais sobre a experiência de Brasil Sem Frestas, pode consultar a página onde tem um vídeo explicativo também, né? Eu vi ontem. Sim. Lá a gente tem tudo bem explicadinho. A Laura e a Silvana são as duas que cuidam dessa parte. A Silvana hoje não pôde participar, mas ela também dá uma mão grande aí pra gente. Obrigada. Obrigada a todos, então. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Até mais, obrigada. Ok, então, tem alguém lá? Oi, Sara. Eu pedi para a Ana encerrar.